Bom dia. Bom dia. Bom dia, professor, tudo bem? Tudo tranquilo e você? Eu tô bem, sim, também. E os seus, tudo tranquilo por aí? Sim, sim. O pessoal já não está cansando do resguardo? Sempre, professor, já não aguento mais ficar em casa. Também, menina. Quero ver meus filhos, quero agarrar meus filhos, quero beijar meus filhos, quero cheirar meus filhos. E não posso. A gente tá, Exatamente. a coisa Ah, tá ruim. professor, minha avó mora nos meus fundos, eu não posso nem mais ver ela. Super triste. Exatamente. É um problema, menina. A gente fica aí. Meus filhos, quando vêm aqui, é do portão. Um eu não vejo faz tempo, que foi para Minas, que lá estava mais tranquilo, numa fazenda da cunhada dele, que tem uma menininha pequena que nasceu em dezembro, fez 8 meses ontem, então ele está amoitado lá, no meio do mato. É um santuário. Aí tem dois aqui em Taubaté, esse eu não vejo faz tempo, nem a netinha. Tem dois em Taubaté que quando passa, passa de longe na porta de casa, e tem um em São José. Essa faz tempo que eu não vejo também. De vez em quando eu vou lá para dar uma espiada, mas sim de longe. Não dá nem para sentir o cheirinho dela. Não dá para dar um agarro, um abraço, um beijo, nada. E eu gosto de fazer isso com os meus filhos. Tudo grande, crescido, mas não tem importância. É um desespero, menino. Sem contar que não pode sair de casa. E quando sai, fica com receio, né? Vez ou outra Né? tem que ir no mercado, não tem jeito. Que a É gente não... horrível, né, professor? Você fica com medo de chegar perto de qualquer um, se alguém espirra do seu lado, você já fica, meu Deus do céu. Não, exatamente. Outro dia eu fui no açougue comprar umas coisas perto de casa. Eu moro aqui na Avenida Barreto Leme, que vai para Tremembé, na avenida, né, num condomínio. Aí tem um restaurante do Corneta, ali perto da drogaria São Paulo, fui lá, de repente, menina, eu olho, sinto uma fungada no meu cangote. Tinha um velhinho, mas assim, a dois dedos do meu pescoço. Eu olhei para ele com um olhar de ódio, que depois eu até me arrependi, sabe? Coitado, não merecia aquilo. Mas não tem jeito, a gente tem que ficar esperto, porque senão numa dessas a gente dança, né? Mas paciência, é sinal dos tempos, vivendo e aprendendo. Bom, a gente vai fechar hoje a PA, né? Não sei como é que vocês estão aí, se fizeram um problema, se apareceu muita dúvida, embora o assunto PA seja um assunto mais light, né? Ele praticamente se esgota em poucas fórmulas, em poucas ideias, digamos assim, esgota o assunto. E os problemas que envolvem PA raramente são complicados. Um ou outro é mais chatinho, mas via de regra sai legal desde que você conheça as fórmulas, né? Então, eu vou fazer uma recordação em alguns conceitos que nós vimos na aula anterior. Vou apresentar novos conceitos ou novas fórmulas, né? Ou nova abordagem, que é a interpolação, que é a fórmula da soma, algumas propriedades que creio eu não ter falado na última aula, para não atropelar, mesmo porque vocês teriam prova, né? Então, hoje a gente fecha o assunto. E, na sequência, nós entraremos em PG. São dois assuntos correlatos, ou seja, tratam de sequências numéricas ou sucessão numérica, que é a mesma coisa, mas com propriedades diferentes. Enquanto na PA nós temos a soma, né? Na PG nós temos o produto. Tá? Mas, de uma certa maneira, meio que a abordagem de ambos os conteúdos é meio que parecida. Então, sabendo uma, você pega outra. Tá? É basicamente isto. Eu tenho 14 alunos aqui, já são, vamos ver que horas são.
8 e pouco, né? Então, 8 horas. Oh, agora que é 8 horas, agora que eu vi. Pensei que fosse mais tarde. É que eu estou desde as 5h30 mexendo aqui. E pensei que fosse mais tarde. Aguardar mais um minutinho. Ah lá, olha o reloginho. Atualizei o relógio, apareceu isso. Eu não conhecia. São 8h01. É o Mickey falando. Olha que belezinha. São 8h01. Deixei no reloginho. Não sabia que ele tinha essa proteção de tela, ao fundo de tela. Até me assustou, porque eu peguei o relógio, ele falou comigo, eu falei, caramba, o que é isso? Bem, já temos 17, faltam mais 3, né? Faltam mais 2. O Enzo está chegando agora. E agora a Marcele. Pronto, agora está todo mundo. Não, falta um ainda, não, faltam 2. Faltam 2. Bom, Professor, na verdade, acho que são 30 alunos. 30? Ah, eu estou confundindo. Nossa, estou confundindo. Agora que eu vi, são 19, faltam 10 ainda. Então falta muita gente. A Laura está chegando agora. Marcele entrou de fora. O que é entrar de fora? Como é que funciona isso? Eu não entendo. Alguns entram direto. Por que outros pedem permissão? Alguém saberia me explicar isso? Professor, é porque pelo computador, o plural ele fica com uma conta do Google que é do próprio plural, sabe? Tipo, a gente Professor, é que teve em algum momento o plural teve uma atualização? Sim, teve. Um estava falando, o outro entrou e eu não entendi muito bem. Mas acredito que, por conta da atualização feita pelo plural, permite a entrada direto, né? Porque eu criei um link permanente. Então, clicou no link e já cai na página, facilita mais. Só que alguns eu creio que ainda estão na versão antiga, porque está pedindo a permissão aqui. É esquisito. Bom, vamos começar, né? Já tem aí quase 5 minutos. Ah, o Eric está chegando. Bom dia, Eric. Perdeu a hora hoje, filho? E ainda está meio com sono. Bem, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu me ajeitar aqui na mesa. Vamos compartilhar a tela para poder apresentar o trabalho. Veja se compartilhou. Creio que sim, né? Todos estão vendo? Sim, tá compartilhando. Tá. Então, o que nós temos aqui? Na sequência do assunto PA, nós temos aqui o que chamamos de interpolação aritmética, né? O que é interpolar? Interpolar, como o próprio nome está dizendo, entre, polar, polos. Então, eu tenho uma sequência A1, A2, A3, a n-1 e o termo final é n. Note que é uma sequência finita. Ela tem um início e tem um fim, né? Então, ela tem um número de termos com início e fim, que são os polos. Portanto, a ideia é inserir entre o primeiro e o último alguns elementos, de forma que, postos estes elementos, eu continue tendo uma sequência aritmética, portanto, uma PA. Se nós estivéssemos mexendo com PG, progressão geométrica, o termo seria interpolação geométrica. A ideia é semelhante, porém, os elementos teriam outras características. Então, interpolar é colocar entre extremos, inserir entre extremos, né? E como eu estou fazendo uma interpolação aritmética, os termos postos
tornarão isto uma sequência chamada PA, uma sequência numérica chamada PA, tá certo? Então, essencialmente, nós chamamos o primeiro e o último termo como extremos, e aqueles intermediários como os meios, né? Então, tenho, a partir do A2 até o penúltimo, os meios, e o primeiro e o último, extremos. São termos que utilizamos no enunciado de problemas, tem que sabê-los. Então, o problema é interpolar 7 meios aritméticos entre 50 e 18. Ou seja, eu quero inserir entre 50 e 218, né? 50 e 18, 7 números. De modo que, postos estes números, eu tenho uma sequência chamada PA, certo? Deixa eu só arrumar esse E aqui, que ficou meio estranho, agora que eu vi. Então, vamos colocar aqui E. Pronto, agora ficou mais bonitinho. Então, a solução do problema será dada por, se eu porei 7 termos entre 50 e 18, obviamente a minha sequência tem 9 termos. Então, eu os elenquei aqui, 1, 2, 3, nono termo, certo? De modo que o primeiro termo é 50, A1 é 50, e o último termo é 18. Portanto, o A9 é 18. Note que a sequência é uma sequência decrescente. Por quê? Porque o primeiro termo é maior do que o último termo, né? Então, estou lidando com uma sequência decrescente, donde se espera que a razão será um número negativo. Portanto, eu tenho aqui, fazendo as indicações, que o A1 é 50, e o AN, né, o último termo, é A9, é 18. Por que A9? Porque eu tenho 9 termos. Então, usando a fórmula do termo geral, ou seja, a n que eu deduzi na aula passada, a n será igual a A1 mais n menos 1 vezes a razão. Esta é a forma do termo geral, ou fórmula do termo geral. Portanto, como a n é 9, né, o A1 é 50, n menos 1, n é 9, razão é a ser descoberta. E eu tenho, entrando com os elementos, aqui eu já poderia ter posto, vamos voltar aqui, para poder arrumar bonitinho. Deixa eu encaixar aqui aqui eu já deixo logo o valor dele, né? Não há por que deixar escrito A1. Aqui eu coloco 50. Então, eu tenho que a razão será quanto? Menos 4. Uma vez obtida a razão, basta entrar com a sequência aqui em cima. Portanto, se a razão é 4 e o primeiro termo é 50, o que significa isto? Significa que a minha PA será 50, 46, 42, 38, 34, 30, 26, 22 e 18. Pronto, eu escrevi a sequência. Eu tenho que dar esta resposta desta forma, porque ele está pedindo. Insira, interpole 7 termos entre 50 e 18, de modo que você tenha uma PA. Então, está aqui a resposta do problema. Certo? Alguma pergunta? Cuidado com isso. 7 meios, né? Não é 7 sobre 2. 7 meios significa 7 termos entre 2 extremos. Bom? Bem, propriedades da PA, para que a gente possa resolver alguns problemas muito específicos, a gente tem que conhecer certas propriedades inerentes à PA. A soma dos termos equidistantes dos extremos, né, será sempre igual. Ou seja, imaginemos uma sequência 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, né, e eu vou pegar os termos equidistantes dos extremos. O que é equidistante? A mesma distância. Então, eu pego este com este, por exemplo, este com este, né? Este com este, são termos que equidistam dos extremos. Não estou entendendo, como assim? Simples. Veja, se eu pego este, está 1,
à esquerda do extremo. Se eu pego este, está 1 à direita do primeiro, portanto, são termos equidistantes dos extremos, né? Então, usando este raciocínio, eu tenho que a soma deles será sempre a mesma. Observe, 2, 14, 16, 4, 12, 16, 6, 10, 16. Então, eu posso afirmar que a soma dos termos equidistantes dos extremos será sempre igual. Decorrente desta característica ou desta propriedade, eu tenho que o termo médio é a média aritmética dos extremos. Veja, quem é o termo médio? O termo médio é aquele termo que fica no meio. Então, claro que eu estou falando de uma sequência de números ímpares, porque se eu tiver uma sequência de números pares, eu não tenho termo médio. Então, nesta sequência, o termo médio é o 8. Agora, observe a soma dos extremos. 12, 14, 16. Como eu somei dois números, quem é a média aritmética? É a soma de tantos dividido por tantos somados. Portanto, 8, que é o termo médio, será 2 mais 14 dividido por 2. Isto é uma característica de uma PA de termos ímpares. Tá certo? Não esqueça disso. Muito útil para resolvermos problemas. Tá? Numa PA de 3 termos, isso já foi dito na aula anterior, mas, dada a importância, reitero. Quando o problema fala PA de 3 termos, é sempre interessante você escrevê-la neste formato. Você começa por x, depois você coloca x mais uma razão, e depois você coloca x menos uma razão. Por que fazê-la assim? Porque, somando os termos desta sequência, caso o problema dê que a soma é tanto, eu, ao invés de ter duas incógnitas, terei somente uma. Por quê? Porque a razão some. Então, eu terei que 3x será igual à soma dada, né? Então, toda vez que eu escrevo uma PA de 3 termos, devo fazê-lo, ou devo fazê-la, ou escrevê-la nesta forma, tá? Geralmente, a gente faz isso quando os problemas envolvem soma e produto, o enunciado, né? Uma PA de 5 termos, também já havia sido dito. A PA de 5 termos, risco aqui os 5 elementos e começo pelo termo médio, x, x mais r, x mais 2r. E vou para trás, x menos r, x menos 2r. Este procedimento é semelhante a este quando eu tenho no enunciado dados que fazem referência à soma e produto dos termos. Portanto, são formas específicas de escrever a PA para que eu tenha facilidade na resolução do problema. Aí alguém pensa, pô, mas e se eu não escrever desse modo? Bom, aí você vai ter mais dificuldade. Por quê? Porque você montará equações, no caso duas, para que você tenha a possibilidade de saber quanto é x e quanto é r. Duas incógnitas, duas equações. Então, você vai cair num sistema. Para evitar, escreva desta forma, tá? Facilita demais. Uma outra propriedade, né, também já foi dita, inclusive usada, é a forma do termo geral. Um termo qualquer, o que é a n? Um termo qualquer, pode ser o quinto, décimo, vigésimo, não interessa, um termo qualquer. Sempre será o primeiro termo mais a posição que ele ocupa, menos 1. Se for o vigésimo, aqui é 19. Se for o trigésimo, aqui é 29. E assim por diante, vezes a razão. Isso aqui já foi demonstrado o porquê, né? Então, não pode esquecer. A forma do termo médio, acabei de mostrar agora, né? Veja, se eu tenho A1, A2 e A3, eu tenho uma sequência com 3 termos. Observe que A1 e A3, na realidade, é a soma dos extremos. Então, a soma dos extremos dividido por 2 é o termo médio, ou seja, a soma dos extremos é a média aritmética. Então, decorrente desta propriedade, eu tenho sempre isto, que o A2 será A1 mais A3, tá? Dividido por 2.
que é a ideia do termo médio. Uma outra coisa muito importante, isso já não tinha sido dito, será agora, é a soma dos termos de uma PA, né? Então, vamos obter a fórmula da soma dos termos de uma PA. Eu já adianto e digo que somarmos N termos, né, 10, 20 termos de uma sequência, para eu obter a resposta, basta somar o primeiro termo mais o último termo, multiplicar pela quantidade de termos que eu somei e dividir por 2. Aí vem a pergunta, por quê? Vamos mostrar, não é difícil. Então, imagine que eu tenho uma sequência finita de termos, né? PA, primeiro, segundo, terceiro, parará, a N-2, antepenúltimo, penúltimo e último. Então, eu tenho aqui uma sequência de termos, né? Vamos agora somar esta sequência. Suponha que eu queira a soma. Se eu quero a soma, farei. A soma é igual ao primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, mais, o antepenúltimo, o penúltimo e o último. Então, aqui eu tenho a soma. Agora, eu vou escrever a mesma coisa, só que de modo diferente. Eu vou somar, só que ao invés de ir do primeiro ao último, eu vou pegar do último ao primeiro. Então, a N-1, o último, penúltimo, antepenúltimo e assim por diante. E, como a sequência tem mesmo os números de termos, ao escrever desta forma e somar estas duas equações, note que o que é que vai acontecer? Eu sempre somarei os extremos, a um com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, e assim sucessivamente, né? Então, eu sempre estarei, ao fazer esta soma, somando os extremos. E eu sei que a soma dos extremos é sempre a mesma. Então, estas parcelas todas somadas, eu poderia simplesmente escrevê-las como sendo o primeiro mais o último, né? Vezes quantas parcelas eu somei? O número de termos da sequência N. Então, o primeiro mais o último vezes N vezes, que é o número de elementos da minha sequência. E quando eu tenho S com S, eu tenho 2S. Portanto, passa esse 2 dividindo, está aí a fórmula da soma dos termos de uma PA finita. Então, S será a N, aqui a mais A1, ou A1 mais a N, tanto faz, vezes N dividido por 2. Isso aqui é 1, não parece, mas é 1. Quem descobriu o Strem foi um cara chamado Gauss, né? E conta a lenda que o Gauss era uma criança pequena, de calça curta, e o professor de matemática dele, estressado com a bagunça da turma, deu uma tarefa. E qual era a tarefa? Para ver se eles ficavam quietos. Vocês me façam aí a soma dos números de 1 a 100. Eu quero saber quanto é que vale a soma de 1 a 100. Então, os meninos tinham que escrever 1, 2, 3, até 100. Olha que coisa triste. E aí pegar e somar tudo isso. Quanto é que dá esta soma, né? Aí ele pensou, vou dar esse trabalho para os molequinhos vão ficar quietinhos e eu vou ficar sossegadinho. Não deu um segundo, o Gauss grita qual é a resposta. É tanto. As crianças ficaram assustadas, o professor mais ainda. Como é que esse infeliz consegue a resposta? Aí ele achou que o Gauss já tinha usado algum artifício não muito válido, pediu que o Gauss explicasse. Aí o Gauss levantou e foi para frente e escreveu a sequência. Então, professor, o que você quer é 1 mais 2 mais 3 mais parará mais 100. É isso que você mandou nós fazer. Só que eu fiz assim, ó, escrevi isso, aí escrevi de novo. 100, 99, 98, mais 1. Vou somar. Aí eu percebi que quando eu somo isso com isso, dá 101. Quando eu somo isso, dá 101. Quando eu somo, ou seja, todas as parcelas dá 101, que é o primeiro mais o último. Então, eu tenho que 2S é 101. N parcelas, né? Portanto,
2S será a soma do primeiro com o último vezes N. De modo que a soma basta dividir por 2 e está pronta a resposta. Aí o professor do Gauss ficou abismado, né? E não teve outro jeito, teve que suportar a turma fazendo barulho na orelha dele. E o Gauss, menininho esperto, foi um dos grandes matemáticos do século XVI. Para vocês terem uma ideia, essa figurinha do Gauss é um cara que está sempre junto comigo. Por quê? Porque eu leciono uma disciplina chamada Cálculo Diferencial e Integral, que foi desenvolvida por Gauss, juntamente com Newton. Mas o Gauss, Newton, aquele da física, da maçã, né? Não dos computadores, mas da maçã. Então, o Gauss foi o grande idealizador do cálculo, como nós entendemos hoje, com as notações, as escritas e tudo mais. Então, quem fizer aí, que for estudar aí na faculdade a área de exatas, vai topar com a disciplina chamada Cálculo 1, que fundamentalmente depende da matemática básica, da matemática elementar. Então, quem tem uma boa base, uma base sólida, como eu imagino estar oferecendo a vocês, né, nesta passagem pela escola, certamente vocês não terão problemas de cálculo e vão se lembrar das minhas aulas, porque elas serão fundamentais, principalmente a parte de funções, fatoração, produtos notáveis, a parte de trigonometria, a parte de geometria, as cônicas, elipse, parábola, hipérbole, circunferência reta, toda essa tranqueirada você vai utilizar em cálculo, quem fizer a área de exatas. Então, está aqui a justificativa para a fórmula da soma dos termos de uma PA finita. Né? Alguma pergunta até aqui, minha gente? Não? Acho que não, professor. Então, vamos seguir. Vamos agora fazer algumas aplicações desses conceitos para verificar como que eles são aplicados na prática, né? Então, suponha que, dada a sucessão de números reais definida pelo termo geral, o que é um termo geral, né? O que eu quero dizer com termo geral? É o jeitão de notar, designar um termo qualquer da minha sequência. Então, note que esse termo, ou os termos dessa sequência, se desenvolvem desta forma, né? E dependem da posição dela. O n indica a posição do número na sequência. Vai ser a posição ao quadrado menos 5 vezes a indicação da posição mais 6, dividido pela posição ao quadrado mais 1. Então, deste modo, eu determino um número qualquer da minha sequência. Eu quero que você calcule o primeiro, o segundo e o décimo. Coisa simples, coisa elementar. Então, né, praticando, a solução será: se o n for 1, basta pô-lo na forma do termo geral. Então, se o n é 1, eu estou calculando o primeiro, A1. Fazendo as continhas, substituindo n por 1, eu tenho que o A1 vale 1. De modo análogo, se o n for 2, colocando no valor de n, portanto, eu estou calculando o segundo termo, fazendo as continhas, o segundo termo é 0. E, fechando a brincadeira, o A10 será o décimo, portanto, coloco no lugar de n 10, faço as continhas, o décimo é 56 sobre 101. Né? Certo? Então, foi dada a resposta. Queria que calculasse o primeiro, o segundo e o terceiro. Note que eu dei as respostas e as destaquei. Sempre procure fazer isso na sua memória de cálculo. Isso é muito importante quando você faz uma prova dissertativa, né? Alguma pergunta aqui? Creio que não, né? Tranquilo. Bem, vamos para mais um. Dado o termo geral de uma sucessão, o que é uma sucessão? É uma sequência. Sucessão é uma sequência de números, né? Então, dado o termo geral de uma sucessão de números reais, a n é igual a 2 mais n mais 1 sobre n, calcule a n mais 1 menos a n. E 31 sobre 10 é um termo desta sequência? Bom, como fazer isso? Bem, resolvendo o primeiro. Quem que é a n mais 1 menos a n? Então, no lugar de n, né, eu porei quem? N mais 1. N mais 1 indica a posição do elemento dentro da sequência, a ordem dele, né? Então, no lugar de n,
porém n mais 1. Portanto, fica 2 mais n mais 1 mais 1, n mais 1. Por que eu botei colchetes aqui? Porque eu vou fazer uma subtração. Então, haverá uma distributiva. Cuidado com isso, né? Geralmente, vocês se atrapalham aqui. Menos, entre colchetes, no lugar do n vai n. Então, 2 mais n mais 1 sobre n. Aí, entro com um sinal e faço o agrupamento dos termos semelhantes após o MMC. Tá? Então, fica a coisa deste modo. 2 mais n mais 2, n mais 1, menos 2, menos n mais 1. Fração algébrica, o 2 mata 2, tiro o MMC entre n mais 1 e n, dá n mais 1, divido isto por isto, multiplico por isto, n quadrado mais 2n. Divido isto por isto, multiplico por aquilo, n mais 1 dá n mais 1 ao quadrado, produto notável. Né? Efetuando os algebrismos necessários, n quadrado mais 2n menos. Cuidado, esse menos muda todo mundo que vai aparecer aqui. Então, fica n quadrado menos 2n vezes 1, 2n, menos 1 ao quadrado, menos daqui. Agrupando e cancelando os termos possíveis, né? Eu tenho este mata este mata aquele, sobra menos 1. Portanto, aquilo lá que ele pediu para que se calculasse resulta em menos 1 sobre n quadrado mais n, daqui. Certo? Mas quanto vale isso? Eu não tenho a menor ideia. Eu só sei que vale isso. Tá? Não sei qual o valor de n. Bem, e agora? Como saber se esse elemento, se esse valor, 31 décimos, é um termo da minha sequência? Bem, se ele for termo da minha sequência, ele é um termo qualquer. Se ele é um termo qualquer da sequência ou da sucessão, ele deve seguir esta regra. Né? Então, eu vou pô-lo igual àquilo lá, tendo uma equação. Então, veja como é que fica. Se 31 sobre 10 é termo da sequência, então, a n é igual a 31/10. É um termo qualquer, é um termo geral. Portanto, ele segue a regra. Portanto, eu terei que ter 2 mais n mais 1 sobre n igual a 31 sobre 10. Multiplicando todo mundo por 10n, porque daí eu já mato os denominadores, então fica 10n vezes 2, 20n. 10n mata n, fica 10, que multiplica n mais 1. 10n mais 10. 10n mata 10, sobra n, 31n, fiquei com uma equação em n. Agrupando os termos semelhantes, eu tenho que n é 10. Portanto, eu concluo que sim, ele é um termo da minha sequência e, na realidade, é o 10º termo. O A10 é 31 sobre 10. Agora, como que eu concluiria que ele não é ou não será termo da minha sequência? De que modo eu poderia concluir que ele não fosse, que ele não é termo da minha sequência? Se n desse negativo, professor? É uma possibilidade, se o n desse negativo, ou então... Se o n desse uma fração, eu não tenho meio termo. O que é que significa o n? É a posição do termo na sequência. Portanto, eu não posso ter uma posição negativa, não posso ter uma posição fracionária, não posso ter uma posição irracional. O n, né, por ser posição, ele pertence ao conjunto dos obrigatoriamente. Está entendido? Ficou claro isso? Espero que Sim, sim. professor. Tá. Então, mais alguns probleminhas aqui para a gente sedimentar os conhecimentos. Encontre 3 números em PA, de modo que sua soma seja 15 e a soma de seus quadrados seja 93. Né? Se ele fala para encontrar 3 números em PA, significa que eu tenho uma PA de 3 termos. Então, vou lançar mão daquela ideia de PA de 3 termos. É sempre bom fazer esse esqueminha aqui, minha gente. Eu sugiro que você o faça. Né? Faz os 3 risquinhos e
Depois escreve a PA de 3 termos. O primeiro, o do meio é x, termo médio, o próximo a ele, como é PA mais uma razão, o anterior a ele, menos a razão. Pronto, eu escrevi de modo adequado, conveniente, amigável, uma PA de 3 termos que permite a minha solução do problema tranquilamente, sem cair em sistema. Então, a minha PA, se a soma é 15, x menos r mais x mais r tem que dar 15. Note que eu mato aqui a razão, né? E x mais x costuma dar 3x igual a 15, portanto, x igual a 5. Então, de modo bem simples, eu já matei o termo médio da minha sequência. Tá? Agora, eu lanço mão da segunda informação, soma de seus quadrados 93, e mato o resto, montando uma equação. O que é a soma dos seus quadrados? É o primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, mais o terceiro ao quadrado. Aqui eu botei fora de ordem, mas não interessa. Fica do mesmo jeito, tá? Note que eu tenho aqui produtos notáveis. Então, vamos lá. Quadrado do primeiro, o dobro do primeiro pelo segundo, o quadrado do segundo. Quando é menos, quando é mais. X quadrado 93. Observe que, como eu tenho o valor x, vou pô-lo aqui. Só que antes eu cancelo 2rx com mais 2rx. Facilita o meu trabalho. Substituo o valor de x, 3x quadrado, agrupando os termos semelhantes, mais 2r quadrado igual a 93. Como o x é 5, 75 mais 2r quadrado é 93. Fazendo as continhas, olha que interessante. Eu tenho que r ao quadrado é 9. Quem eu elevo ao quadrado e resulta em 9? O valor de r tanto pode ser o 3 quanto o menos 3. E como eu faço? Usarei ambos. Por quê? Porque lá em cima não fala se a minha sequência é crescente ou decrescente. Se falasse, considere 3 números em ordem crescente. Bom, se é crescente, pegaria o positivo. Se fosse em ordem decrescente, pegaria o negativo. Como ele não especifica, devo pegá-los ambos os dois. Então, supondo a PA de 3 termos, está aqui, onde x é 5, né? E o r pode ser menos 1 e 3. Então, nós temos tais possibilidades. Quais? Primeiro, a PA, né? Considerando o r menos 3. Então, eu tenho 5 menos 3, 8, 5 mais 2. Portanto, eu tenho uma PA decrescente se a razão é negativa. Considerando agora a PA crescente, razão positiva, eu tenho 5 menos 3, 2, 5 mais 3, 8. Portanto, eu tenho aqui a PA crescente. Então, muito cuidado. Se o problema não especifica no enunciado se a PA é crescente ou decrescente, você deverá supô-la as duas possibilidades. A resposta são duas respostas na realidade. Alguma pergunta? Sem problema. Seguindo, então. Mais um probleminha aqui. Encontre 5 números em PA, de modo que o produto deles, o produto dos extremos é 13 e a soma dos meios é 21. Novamente, aquele chamado PA de 5 termos. Então, vou escrevê-la amigavelmente. Posso escrevê-la não amigável. Tenho muito mais trabalho. Então, indiquei aqui que a minha PA tem 1, 2, 3, 4, 5 termos. Começo com o termo do meio, sempre, né? De modo que a soma dos meios é 21. Quem são os meios? Agora eu vou escrevê-los. X mais R, X mais 2R. E vou para trás, X menos R, X menos 2R. Escrevi de modo amigável uma PA de 5 termos. Tá? Aqui ele fala, a soma dos meios é 21. Quem que são os meios? Bom, isto é extremo e isto é extremo. Portanto, esses bichinhos aqui é tudo meio, né? Tá ali. Então, a soma dos meios é 21. Quem são eles? X menos R mais X mais R é 21. Pronto. Então, peguei os meios, que são estes termos, entre os extremos, e os somei. Estão aqui. Note que, ao somá-los, eu mato a razão.
porque são números opostos, e descubro que o termo do meio é 7. Se o termo do meio é 7, agora eu uso outra informação. Que outra informação? Que o produto dos extremos é 13. Foi dado lá. Se o produto dos extremos é 13, eu tenho o quê? X menos 2R, x mais 2R é 13. Agora, observe bem esses bichinhos aqui. É bichinho famoso e conhecido. Como é que é o nome desses bichinhos? Vocês viram lá na 7ª série. Como é que nós chamamos isso? É diferença de quadrados? Isso aqui resulta na diferença de quadrados, mas o nome do bicho é produto da soma pela diferença de dois termos. Isso aqui é um produto notável, né? Então, este é o produto notável chamado produto da soma pela diferença de dois termos. Por que dois termos? Porque eu tenho 1, 2, e note que este é igual a este e este é igual àquele. O que difere ambos é o sinal, né? E o produto resulta na diferença de dois quadrados. Não preciso efetuar a distributiva para saber a resposta. Então, fica o quadrado do primeiro, x quadrado, o quadrado do segundo, menos 4r quadrado é 13. Portanto, fazendo as continhas, né, nós obteremos que r ao quadrado é 9. Se r ao quadrado é 9, quem que eleva ao quadrado e dá 9? Tanto pode ser o menos 3, quanto pode ser o 3. E, novamente, eu tenho a situação. No enunciado, não fala nada. Encontre 5 números em PA de modo que pá, de modo que pá. Então, eu não sei se ela é crescente ou decrescente. Devo supô-la ambos os casos. Né? Então, eu tenho lá x7, r-3 e r3. Imagino a PA genérica, está aqui, e se o R for menos 3, escrevo a sequência. Se o R for 3, escrevo a sequência. De modo que eu tenho as duas possibilidades de resposta. E aqui eu tenho que escrevê-la. Por quê? Porque o problema falou, vamos voltar, né? Encontre 5 números em PA. Eu os encontrei. Estão aqui. Eles podem estar de modo crescente ou de modo decrescente. Alguma dúvida aí, minha gente? Tudo tranquilo? Bem, mais um problema, né? A soma do terceiro termo com o 17º termo de uma PA é 74. A soma do oitavo com o 20º é 98. Escreva a sequência. Isso aqui é um probleminha clássico, né? Ele diz que a soma de alguém com alguém é tanto. E a soma de outro alguém com outro alguém é tanto. Escreva PA. Na PG vai aparecer algo semelhante, só que lá, né, como é PG, vai ser produto, tá bom? Então, vamos escrever o que diz o enunciado. Olha a memória de cálculo. A soma do terceiro com o 17º é 74, está aqui. E a outra frase, a soma do oitavo com o 20º é 98. Então, olha que interessante. Esta linguagem matemática substitui todo esse texto em português, né? Olha a importância da linguagem matemática facilitando as coisas, né? Agora vou escrever ambas as equações em cima de A1 e da razão. Quem que é o A3? É o A1 mais 2 vezes a razão. Quem que é o A17? É o A1 mais 16 vezes a razão. Estou usando aqui a fórmula do termo geral. De modo análogo, faço a mesma coisa aqui. Quem é o A8? É o A1 mais 7R. Quem é o A20? É o A1 mais 19R. Então, note que eu tenho duas equações a duas incógnitas, A1 e R. Por quê? Porque aqui eu tenho duas equações a quantas incógnitas? 1, 2, 3 e 4. Então, usando esse artifício, escrever os números em cima de A1 e R, eu troco 4 incógnitas por somente duas, A1 e R. E duas equações a duas incógnitas é 2 palitos para matar, né? Agrupando os termos semelhantes, eu tenho que 2A1 mais 18R é 74. 2A1 mais 26R é 98. Está aqui.
duas equações a duas incógnitas. Como é que eu resolvo um sisteminha 2x2? Encontro termos simétricos e somo. E note que aqui eu tenho 2a1 e 2a1. Então, basta multiplicar uma delas por menos 1 e já resolve o meu problema. Multiplicando a primeira por menos 1 e somando com a segunda equação, nós teremos o quê? O cancelamento do A1. E 8R é 24, portanto, R é 3. Veja que facilmente eu calculei a razão. Entro em uma das informações acima, por exemplo, 2A1 mais 18R é 74, no lugar de R, porei 3, faço as continhas, A1 é 10. Né? O que ele quer? Volte para o problema e veja a pergunta. Escreva PA. Né? Escreva PA. Tá certo? Então, tá lá. A PA tem 3 termos. Tem 3 termos, não. A PA tem N termos. De modo que o primeiro é 10, A1 é 10, e a razão é 3. Portanto, 10 mais 3, 13, mais 3, 16, mais 3, 19, mais 3, 21 pontinhos. Por quê? Porque ela é uma PA de infinitos termos, e é uma PA crescente, tá? Então, muita atenção nesta memória de cálculo, neste desenvolvimento, nesta forma de escrever os dados do problema para que você possa bem resolvê-lo. Alguma pergunta aí? Estou tranquilo? Você está pensando? Tranquilo, professor. Ótimo. Então, vamos lá, na sequência, aqui. Determine a soma dos 60 primeiros termos de uma PA. Então, eu tenho 2, 5, 8. Note que isso aqui é uma PA infinita. Quantos termos ela tem? Infinitos. Infinito é um punhado, um monte, né? Mas eu quero só a soma dos 60 primeiros. Como farei isto? Bom, tem um modo corintiano, que é você escrever a PA de 60, e os primeiros 60 termos. Então, se você tiver paciência, e aqui é possível, você escreve os termos, depois faz a continha deles. Mas, tem um modo mais prático, o modo não corintiano. Qual é o modo não corintiano? Bom, você sabe que o A1 é 2. O que é que você sabe? Que o termo posterior menos o termo anterior é a razão, sempre em uma PA. Então, não esqueça, o termo posterior, aqui, ó. Isso aqui é uma informação importante, é uma propriedade que foi dita lá. Eu tenho o A1, eu tenho o A2, eu tenho o A3. Então, sempre, e posso ter mais termos, não interessa. O posterior mais o anterior será igual ao posterior menos o anterior a ele. Uma outra forma de aparecer isso no enunciado é sucessor, antecessor. É a mesma coisa. Então, o sucessor menos o antecessor será sempre igual ao sucessor menos o antecessor, e isto sempre dará a razão. Né? Então, eu uso esta ideia, este raciocínio, para resolver este problema. Tenho lá as informações, então está aqui. A N, né, é 60. Então, o AN, o último termo, é o A60. Quem é o A60? É o primeiro mais 60 menos 1 vezes a razão. Fórmula do termo geral. Portanto, o A60, o 60º termo, será 2, porque foi dado, 59 vezes 3, que eu achei, né? Portanto, o A60 é 179. Ou seja, tenho agora o primeiro e tenho o 60º termo da minha sequência. Basta somá-los, aplicando a regrinha da soma. Então, a soma de n termos de uma sequência numérica será o primeiro somado ao último, vezes o número da posição do último, dividido por 2. A formulinha que o Gauss descobriu. Então, só substituir os numerinhos. Substituídos numerinho, feitas continha, 5.430. Portanto, a soma dos 60 primeiros termos é 5.430. Cuidado na memória de cálculo.
desenvolva de modo claro para que quem avalie a questão dissertativa pontue corretamente a questão. Por quê? Porque percebe que você desenvolveu de modo legal a ideia da coisa. Apareceu um risco vermelho ali, deixa eu ver se eu tiro. Não sei de onde é que veio. Agora veio. Tirou, pronto, agora ele não aparece mais. Tá? Acho que eu esbarrei a mão. Alguma pergunta aqui, minha gente? Creio que não, né? Muito bem explicado, muito bem desenvolvido. Problema da nossa apostila. Não sei se vocês chegaram a resolver algumas coisas, né? Mas eu separei um probleminha aqui, ó. A quantidade de números pares existentes entre 18 e 272, quanto é? Se você pega esse problema e não tem uma estratégia de resolução, é pouco provável que você resolva, né? Como resolver isso? Bem, montando o esqueminha. Esses risquinhos sempre são importantes. Então, eu tenho aqui uma sequência, né? Não sei quantos termos, tracinho, 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 indicando elemento, pontinhos, tracinho, tracinho. Aí ele fala, a quantidade de números pares existentes entre 18 e 272. Portanto, eu sei que a minha sequência obrigatoriamente começa em 18 e termina, né, em 272, ou pelo menos ele conta lá até o 272. Portanto, eu percebo que eu tenho aqui, entre esses dois, portanto, os meios são números pares. Se aqui eu vou buscar n números pares, a minha sequência tem n mais 2 termos. Então, este é o número de termos da minha sequência. Mas até aí não cheguei muito longe. Mas eu continuo pensando e imagino uma sequência qualquer, né? Na realidade, o que me interessa é isso. Esse eu sei e aquele eu sei. Então, eu estou desenvolvendo essa ideia. E eu sei que esta ideia é composta de números pares. Portanto, eu tenho A1, primeiro termo, papapá, não sei quantos, a N, o último termo, antes do 272. Só que os bichos que vai pôr aqui dentro é tudo par. Se os bichos é par e esse aqui é 18, eu já descubro esse. Se os bichos é par e esse aqui é 272, eu já descubro aquele. Portanto, eu intuo esta ideia e, consequentemente, o A1 e o AN. Só que eu não sei quantos termos são, né? E eu sei que eles são pares. Se eles são pares, eu posso intuir que a razão é 2. Ou intuir não, concluir que a razão é 2. Porque os bichos par é tudo de 2 em 2. Então, agora eu tenho que o A1 é 20, o AN é 260 e a razão é 2. O que é que eu faço? Fórmula do termo geral. AN, A1 mais N menos 1 vezes R. E aí eu descubro qual é a posição desse elemento. Tá lá. Então, 270 será igual a 20 mais N menos 1 vezes 2. Fazendo as continhas, eu descubro que o N é 126. Portanto, quantos são os números pares existentes entre 18 e 272? 126. São 126 números na minha sequência. Tá certo? Resposta C. Alguém tinha trabalhado esse exercício? Tinha feito? Não? Ninguém fez? Tá. Vamos ver o próximo aqui, ó. Professor, eu tenho uma dúvida no exercício que você acabou de dar. Porque também não podia a razão ser 4, ou 6, ou 8, ou 10? Como é que é? Fala de novo. Desculpa, eu não entendi muito bem. É porque, assim, por ser números pares, a razão não podia ser também 4, ou 6, ou 8, ou 10? É uma ideia, né? Eu não posso descartar isso. Mas o mais, digamos, o mais lógico, quando eu digo para você, escreva uma sequência de números pares. Eu não falei de onde você começa, não interessa de onde você começa. Então, vamos lá. 1000. O primeiro número meu é 1000. Qual seria o próximo? 1002. Qual seria o próximo?
1004. Então, você percebe que, tendo um início, o próximo, somo 2 a ele, somo 2 a ele, somo 2. Então, esta é a lógica envolvida no problema. Não é que você esteja errada de supor estas possibilidades, só não seria o mais correto. Por quê? Porque você imagina uma sequência de números consecutivos. O que é consecutivo? De carreirinha, né? Eles guardam entre si uma propriedade, de modo que o posterior é o anterior mais 2, né? Tá certo? Então, não é muito válido esse pensamento seu. Deu para entender? Consegui explicar? Entendi, sim, professor. Tá? Entendi. Veja, Obrigada. reitero, não é que ele está errado, mas o problema é que o enunciado não sugere esta possibilidade, né? Eu poderia ter pares múltiplos entre si. Veja, eu tenho 2, eu tenho 4, eu tenho 8, eu tenho 16, são números pares, mas eles guardam entre si, além da característica ser par, uma característica, o dobro, né? E isto não foi dado ali no problema, não foi aventada esta hipótese, tá bom? Ah, entendi, professor. Obrigada. Tá? De nada. Bom, mais um problema, eu tinha mais um problema que eu imaginei aqui para vocês. Os números A1, tal, A2, tal e A3, tal, estão em PA. A soma desses três números, quanto é? Bem, aquele esqueminha. Se os bichinhos estão em PA, né, vamos escrever a sequência. Então, note, eu tenho aqui o primeiro, eu tenho aqui o segundo, e eu tenho aqui o terceiro. Ou seja, isto é o A1, isto é o A2, isto é o A3. Se esses elementos formam uma PA, eles têm uma característica, ou algumas características. Quais? Quem é que poderia citar uma delas? Se os bichinhos estão em PA, o que eu posso afirmar sobre eles? Posso afirmar várias coisas. Mas acabou de falar, minha gente, no começo da aula. Que eles condizem a mesma razão, por exemplo? Como é que é? Que eles têm a mesma razão, por exemplo, entre eles? Eles terem a mesma razão não é uma forma muito correta de dizer. A razão estabelece uma relação entre elementos, né? Então, se eles têm... A ideia que você falou está correta, mas a forma aqui não está muito certa. Se isso aqui é uma sequência, eu sei que o termo posterior é o anterior mais uma razão. O posterior é o anterior mais uma razão. É uma propriedade, é uma característica da PA. Eu sei que o termo posterior menos o termo anterior dá a razão. Ou ainda, o termo posterior menos o anterior será igual ao posterior menos o anterior, né? Ou ainda, a soma dos extremos é a média aritmética do termo médio. Então, eu tenho várias possibilidades de sair com o problema. Observe uma delas, A1, A2, A3. Então, nós temos que posterior menos o anterior, né? Posterior menos o anterior será igual posterior menos anterior, ou sucessor menos antecessor. E tudo isso é igual a razão, né? Por quê? Porque os termos em PA guardam entre si uma razão. Portanto, isto é uma equação a uma incógnita. Quem que é o segundo? Quem que é o primeiro? Escrevo aqui x mais 14, que é o segundo, menos 5x menos 5. Coloquei-os entre parênteses, porque vai haver uma distributiva. Cuidado com esse bendito sinal para vocês não errarem. 6x menos 3, menos x mais 14. Entrando com o sinal, efetuando a distributiva e agrupando os termos semelhantes, nós temos que menos 4x mais 19 é igual a 5x menos 17. Fazendo as continhas, passando para lá, trazendo para cá, multiplicando, dividindo, somando, subtraindo, x igual a 4. Bom, se o x é 4,
Eu tenho que somar os números. Cuidado. Muitas vezes você chega nisso e larga o problema. Veja a pergunta. Ele quer a soma dos 3 números. Então, eu tenho que primeiro descobri-los. De modo que a minha PA é 15, 18, 21. Né? Por quê? Porque o x é 4. Se o x é 4, esse é 18. 4 vezes 6, 24. Menos 3, 21. 5 vezes 4, 20. Menos 5, 15. Escrevi os 3 números. O que ele quer? A soma deles. Portanto, a soma será tanto, tanto, tanto. Mais, né? Ou seja, 54. Tá certo? Deu para entender a ideia, minha gente? Uma outra forma de resolver o problema, rapidamente, peraí, oh, caramba, uma outra forma de resolver o problema, de modo bem rápido, vou apagar isto aqui, né, e vou fazer uma outra indicação, que me leva para o mesmo lugar, talvez até de forma mais rápida. Eu sei o quê? Que a soma dos extremos, portanto, 6x menos 3 mais 5x menos 5, dividido por 2, é igual ao termo médio, né? A soma dos extremos, a média aritmética da soma dos extremos é o termo médio. Então, eu sairia por aqui. 6x mais 5x, 11x menos 3 menos 5 menos 8, dividido por 2, igual a x mais 14. 11x menos 8 vai ser igual a 2x mais 28. Trago para cá, 9x será igual a 36. Portanto, x é igual a 4. Veja que, coincidentemente, deu a mesma coisa. Claro, não podia ser diferente. Eu usei uma outra característica, né? Que a média aritmética da soma dos extremos é o termo médio. Tá? Alguma pergunta? Sem dúvidas? Bom, 8h57, eu fico por aqui para não atrapalhar a aula do tio Zé. Eu vou preparar uns vídeos, tem alguns já gravados, estou gravando outros e vou postá-los lá, fechando este assunto PA e já iniciando o assunto PG para a próxima aula, tá bom? E caso vocês, ao fazer os exercícios do assunto, da nossa apostila, isso aqui fecha a apostila 2, né, módulo 12, se não me falha a memória. Caso tenha alguma dúvida, encaminha para o meu e-mail que eu providencio a resposta. Bom? Alguma pergunta, minha gente? Alguma colocação? Alguém quer falar alguma coisa? Por enquanto não, professor. Então, tá bom. Então, eu fico por aqui, né? Desejando a vocês uma boa semana aí e na paz do Senhor. Tchau, O senhor professor. também, Boa professor. Uma boa semana, viu? Professor, até mais. Até mais, minha gente. Bons estudos, bom trabalho.